Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Boa noite, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Hoje, mais uma live comentando os principais assuntos do Brasil e do mundo. Venham conosco, temos muita coisa para falar hoje. Final de semana foi agitado para o Brasil. Então, hoje nós teremos, infelizmente, um assunto trágico. Miguel Uribe, candidato de direita na Colômbia, veio a falecer. Momento de descontração. Prefeito não paga professores e usa taxa Trump como desculpa. Vamos falar sobre o Rio Sena na França e a hipocrisia dos franceses, extradição de Carlos Zambelli, Petrobras, Azul, política, o sistema judiciário brasileiro e, por que não, vamos trazer aqui o nosso quadro Sagrada Amnésia. Vamos relembrar um assunto importante, algo extremamente relevante para o nosso Brasil. E digo para vocês, tem a ver com o STF. Vamos lá. Estamos cheios de assuntos para o dia de hoje, então vamos logo que a pauta vai longe. Então vamos começar a nossa apresentação, a nossa live, tratando do assunto de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay se converteu no 8º candidato presidencial assassinado na Colômbia. Meus amigos. Exatamente. Faleceu no dia de hoje Miguel Uribe Turbay, candidato da direita, candidato que liderava as pesquisas e era o principal candidato para assumir a presidência da Colômbia. Exatamente, Gustavo Petro, aquele que é acusado de ter narcoligações, de estar diretamente ligado ao narcotráfico, corria o risco de perder a sua cadeira. A esquerda, que governa aquele país já há muito tempo, também. Portanto, há cerca de 2 meses, ele sofreu um atentado, levando um tiro na cabeça e um tiro na perna. Estava todo esse tempo na UTI, em estado extremamente grave. E infelizmente, no dia de hoje, ele não resistiu e veio a falecer. É uma perca para a política daquele país, um político jovem, 39 anos de idade, mas que evidencia algo que está se tornando comum por toda a América. No ano de 2018 foi Jair Bolsonaro a sofrer um atentado, enquanto em comício foi atacado por Adélio Bispo, o qual enfiou uma faca na sua barriga. Já em 2024, o então candidato Donald Trump sofre 2 atentados, um deles a bala, a tiro, com o atirador estando somente a 400 metros de distância. Isso é muito preocupante, porque evidencia um modus operandi da esquerda, o modus operandi do socialismo, que não aceita a derrota, que não aceita a alternância de poder, que não aceita aquilo que eles juram defender, que é a tal da democracia. A esquerda ela leva a cabo planos terríveis, como levaram a cabo contra Miguel Uribe, como tentaram com Bolsonaro, como tentaram com Donald Trump, como tentam contra diversos outros, sobretudo na América do Sul. É um modus operandi que para eles está tudo bem. Afinal de contas, os fins justificam os meios.
e se eles são os donos da virtude, se eles são os progressistas, se eles são aqueles que vão trazer o bem-estar para a população, ao que tudo indica, parece que está liberado cometer esse tipo de crime, né? Enquanto, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Infelizmente, isso deve acabar. Isso tem que ter um fim. O que aconteceu com o Uribe poderia ter acontecido com o Bolsonaro e poderia ter acontecido com o Trump. É algo que evidencia que o poder político, que quanto mais poder concentrado nas mãos de uma pessoa, e nós temos o caso do Brasil, nós vamos falar disso mais adiante, mas sobretudo nas mãos de um presidente, nas mãos da figura de um político, quanto mais poder ele tem, mais pessoas são atraídas para esse cargo, e aí você não consegue qualificar. E uma vez que um determinado tipo de pessoa chega no poder, à medida que o socialismo chega ao poder, como nós vimos acontecer na Venezuela, Cuba, Rússia, China, entre outras ditaduras na África também, esse é o socialismo. Eles não aceitam alternância, eles não aceitam perder, eles não aceitam serem governados por outros socialistas. Essa é que é a verdade. E nós precisamos colocar um fim. Nós vamos trazer aqui em breve, nós vamos fazer uma live especial falando somente de socialismo, comunismo e capitalismo, ou livre mercado. E mostrar como a tirania, como inexoravelmente, inevitavelmente, para se existir o socialismo é preciso que haja uma ditadura. É necessário que um ditador esteja no poder. Não existe socialismo sem um ditador. E que, inevitavelmente, o comunismo nunca vai existir. Porque esse ditador, uma vez que ele toma o poder, ele não vai sair de lá. Então, concentrar poder nas mãos políticas, nas mãos de um político, é perigoso. E o Brasil caminha por esse caminho perigoso. Mas hoje deixamos a nossa homenagem, as nossas orações. Que Deus o receba, que Deus conforte a família, que principalmente Deus levante um líder que possa livrar a Colômbia desse narco-estado que hoje toma conta daquele país. Um país que, assim como a Venezuela, tem muito para oferecer. Embora seja territorialmente muito menor que o Brasil, é um país também de belezas naturais incríveis, de montanhas, de mar, parte do Caribe colombiano, que faz parte ali da divisa com o Caribe venezuelano. Festivais de música. É um país assim realmente incrível que tem muito para oferecer, mas que infelizmente está dominado pelo narco-estado. Se a guerrilha antes estava infiltrada nas matas, produzindo droga, se o cartel das drogas estava ali escondido, hoje não, hoje ele está no poder. Hoje ele domina o governo da Colômbia. E que eles possam se livrar então desse narco-estado e possam ter um futuro digno, um futuro brilhante, um futuro grande, um futuro muito melhor que eles merecem. Mas vamos seguir aqui então. Vamos para sair do momento triste. Perdão, eu tenho que dar risada. Para um momento de, no mínimo, de descontração. Seria piada, parece piada, mas infelizmente isso acontece. Deixa eu só pegar. Ainda no ano de 2014, quando o Brasil estava em plena disputa Dilma Rousseff e Aécio Neves, eu era aluno de uma universidade federal, onde os professores faziam campanha, propaganda política para Dilma. Muitas vezes sentavam literalmente em cima da mesa, não é na cadeira, não, na mesa dos professores, ao invés de dar aula, e ficavam ali fazendo propaganda política.
em apoio a Dilma Rousseff. Uma campanha assim fervorosa. Só que o mais engraçado é que no ano de 2012, os professores das universidades federais tinham assinado um acordo com a própria Dilma, prevendo alguns reajustes, algumas metas, o cumprimento de alguns combinados. E, pois bem, em 2014 eles, de certa forma, ajudaram a eleger a Dilma. Afinal de contas, os professores são formadores de opinião. E se isso acontecia nas universidades, certamente acontecia nos municípios. Certamente acontece nos estados. Certamente acontece em universidades estaduais. Por via de regra, embora eles não queiram assumir, Frei Chico, irmão do Lula, disse isso claramente, que ao longo dos anos eles foram infiltrando o pessoal de esquerda nos mais diversos setores. Isso não é novidade, ele deixou bem claro. E como nós bem sabemos, há essa tendência aos professores de escola pública serem mais voltados à esquerda, de serem mais alinhados a esse pensamento de esquerda. E no dia de hoje nós somos pegos com essa notícia que é no mínimo para darmos risada. Maranhão. Sabem que estado que é esse? Esse é aquele estado que é dominado por Collor, por Sarno. Perdão, Collor é Alagoas. Sabe aquele ministro do STF que foi ministro do Lula? Aquele que não aceita ser chamado de comunista, mas que é filiado ao PCdoB? Exatamente. Governado por Flávio Dino. Maranhão de Sarney, de Rosiana, de José Sarney. PCdoB. Governado pela esquerda durante anos. E adivinhem só de qual partido é o prefeito da cidade de Pedro Rosário. Prefeito Toca Serra. Exatamente, meus amigos. Do PCdoB. Seria cômico se não fosse trágico. Aqueles que mais fazem campanha para a esquerda, servidores públicos no geral, os quais querem manter os privilégios, querem manter o vínculo com o Estado, continuar sendo funcionários estatais, justamente os professores, aquela mesma esquerda que quer vender a ideia de pátria educadora, aquela mesma esquerda que, segundo o próprio Lula, recentemente disse que nunca houve, vejam bem, nunca houve um governo que realmente cuidasse da educação, sendo que ele ficou por 8 anos e a Dilma por 6. Ou seja, o PT esteve por 14 anos no poder e o Lula assumiu categoricamente que não investiu e não fez nada para a educação. Pois bem, agora o prefeito Toca Serra de Pedro do Rosário, uma cidadezinha no interior do Maranhão com 20 mil habitantes. Ele deixou de pagar os retroativos a professores e agentes educacionais. A justificativa? Que eles não teriam direito, que aquilo violava alguma lei? Não. Simplesmente ele empurrou para as costas de Donald Trump. Segundo o prefeito de Pedro do Rosário, o senhor Toca Serra, filiado, vamos deixar bem claro aqui, ele é filiado ao PCdoB. Ele é do PCdoB. Ele é um prefeito de esquerda, ele é um prefeito do partido de Flávio Dino. Ele é um prefeito que apoia o Lula. Mas agora vamos analisar mais a fundo. Vamos ver o que está por trás da notícia aqui, então? Porque, a priori, já é para gerar revolta. Você deixar de pagar os professores o retroativo, algo que é direito dos professores e dos agentes educacionais, já é um absurdo. Mas o que ele quer aqui é gerar uma comoção na população da pequena cidade de Pedro Rosário e talvez até ser uma inspiração para outros políticos e jogar essa conta para as costas de Donald Trump e Jair Bolsonaro. A notícia que nós podemos ver é que ele simplesmente deixa de pagar o retroativo aos professores e culpa Donald Trump.
Mas aquilo que nós não conseguimos ver é que isso vai ser usado como campanha política. E os professores atuam diretamente com crianças e adolescentes, que é no momento que estamos formando a nossa opinião, nós estamos ainda desenvolvendo o nosso conhecimento básico. E se nós somos levados, induzidos a um espectro político, a tendência é que esse jovem, que esse adolescente se alinhe a esse lado político. Enquanto que professores, eles sim, podem votar em quem eles quiserem, mas sala de aula é para ensinar, não é, vejam bem, sala de aula é para ensinar, não é para doutrinar aluno, não é para fazer campanha política. Algo que o Brasil perdeu já tem muito tempo. Como eu disse, eu vivi na pele em 2014, professores fazendo campanha para Dilma Rousseff. E em 2015 fizeram greve porque ela não cumpriu o combinado, prejudicando milhares de alunos. Agora veja bem, se vocês fizeram campanha para ela, se vocês fizeram campanha para esse prefeito, a culpa é dele. A culpa não é de Jair Bolsonaro, a culpa não é da tarifa do Trump. Mas eles querem usar a narrativa, eles querem usar a dialética, eles querem enganar as pessoas através do discurso. E chega ao ponto de vermos esse absurdo de um prefeito não pagar professores e alegar impacto das tarifas de Donald Trump. Com todo respeito ao prefeito de Pedro Rosário, mas o que a tarifa de Donald Trump impactou numa cidade do interior do Maranhão com 20 mil habitantes? Se ele virar para mim e falar que prejudicou uma indústria da cidade, tudo bem. Mas uma cidade inteira a ponto de não pagar os professores? Prefeito. Vamos resgatar aqui o nosso amigo Barroso. É errado mentir, prefeito. A esquerda ela quer censurar as redes sociais justamente por conta disso que está acontecendo aqui agora. Se antes eles podiam, como o próprio Lula, sim, vai descer de mentir dentro do Brasil, de mentir internacionalmente, hoje eles já não podem fazer isso mais. Porque a partir do momento que eles contam uma mentira, vira notícia. E essa notícia é prontamente desmentida por criadores de conteúdo independentes. Como eu estou fazendo aqui nesse momento, e certamente muitos outros já o fizeram. Por isso eles querem regular as redes sociais, para continuarem mentindo, para terem o monopólio da mentira, para que não possam ser desmascarados. Eu não quero que a direita possa mentir também, não. Nem direita nem esquerda. A mentira é errada para os dois lados. No entanto, se a gente da oposição não puder questionar e trazer a verdade, eles passam a ter o monopólio e sim, aí eles podem mentir. Como eles o fazem, com o apoio da mídia, dessa mídia tradicional. Prefeito, é errado mentir, prefeito. E é muito pior por parte dos professores, que beira o canalismo ao doutrinar os alunos, ao interferir na formação desses alunos. Pais, escola é local de ensino. A educação vem de dentro de casa e nós temos o dever de saber o que está acontecendo lá dentro, de fiscalizarmos. Não deixarmos tudo para prefeitos, para vereadores, deixar na mão de políticos. Temos que fazer a nossa parte. Temos que saber o que está acontecendo nas escolas. Caso contrário, nós estaremos entregando as nossas crianças, o futuro do Brasil, nas mãos erradas, nas mãos de doutrinadores. Vejam bem, eu não quero que professores doutrinem para a direita ou para a esquerda, que simplesmente ensinem as crianças. A educação vem de casa e ponto. Professor não tem que doutrinar. Que as escolas sejam livres de doutrinação, coisa que no método Paulo Freire não o são. Ou o sistema educacional brasileiro passa por uma reformulação urgente, ou o Brasil está condenado ao fracasso. E por falar em fracasso, parece que esse pessoal não se cansa de passar vergonha, não se cansa de queimar o filme. Afinal de contas, enquanto Jair Bolsonaro esteve no poder,
passaram 4 anos criticando o governo brasileiro, que o Brasil não conseguia tomar conta da Amazônia, que era preciso, assim como o próprio Lula fez campanha, que aliás em 2002 ele já falava justamente ao contrário, né? Que PSDB estava entregando a Amazônia para os gringos. Pois bem, Lula se elegeu justamente contando essa mentira, que iria receber recurso do exterior para cuidar da Amazônia. Mas esse assunto nós vamos tratar na quinta-feira. Deixo aqui a provocação para quem estiver chegando agora, para quem assistir essa live. Procura-se. Onde estão os artistas salvadores de girafas da Amazônia? Parece que sumiram. Pois bem, então, primeiro mês de estreia do Rio Sena, a França passou os últimos anos, muito por conta da Olimpíada que ocorreu no ano passado, 2024, fazendo um trabalho de despoluição, tentando fazer uma limpeza do Rio Sena, para que ele pudesse ser um rio frequentável, nadável, vamos dizer assim, para que se pudesse praticar esportes nele. O resultado, como nós vimos na própria Olimpíada, um desastre. Enquanto a França passava 4 anos criticando o Brasil, criticando Jair Bolsonaro, porque a Amazônia estava em risco, a Amazônia que por si só é quase que do tamanho de metade da França, eles sequer foram capazes de limpar um rio, sequer foram capazes de cumprir o combinado com o Comitê Olímpico Internacional. E muitos atletas na época já criticavam o rio, que estava completamente poluído. Inclusive tiveram atletas que alegaram ter pego doença enquanto praticavam para as Olimpíadas. Exatamente, essa é a hipocrisia francesa, que enquanto estava com o quintal de casa completamente imundo, sujo, podre, e apontar o dedo na cara dos brasileiros. Essa é a mesma França que jura morrer de amores pelo Lula, que fez campanha para criar um fundo pela Amazônia, mas que não consegue limpar um próprio rio dentro de casa. É hipocrisia pura, é hipocrisia da esquerda escancarada. Só quero fazer uma provocação, um questionamento. Por que nós temos milhares de ONGs na Amazônia? Exatamente. Milhares de ONGs na Amazônia e praticamente não temos nenhuma no Nordeste. Já adianto para vocês, nada tem a ver com árvores. Vocês querem saber? Riqueza. A Amazônia é um local muito rico, é uma área muito explorável comercialmente. Enquanto que o Nordeste as pessoas passam necessidade, mas lá a campanha não é bonita. A campanha é o proselitismo, é a hipocrisia. Como toda a esquerda, como todo governo de esquerda, a hipocrisia reina também na França. Que enquanto atacava o Brasil, que enquanto queria culpar Bolsonaro por tudo que acontecia na Amazônia, que aliás, hoje ela se cala, hoje ela finge que não vê o que acontece. Os maiores índices de queimadas na Amazônia, no Pantanal, são durante o governo Lula. Mas agora eles fingem que não veem, assim como os artistas. O Leonardo DiCaprio, cadê o DiCaprio? Onde ele está? Sumiu. Marco Ruffalo, cadê Marco Ruffalo? O que está acontecendo com ele? Onde ele está? Como a gente sempre diz, a pior coisa que tem para um socialista é ser governado por um socialista que não é seu amigo. E o que no fundo eles tentaram fazer e tentam fazer não é cuidar da Amazônia. Porque como nós estamos vendo, eles não conseguem cuidar do Rio Sena. Primeiro mês de estreia do Rio Sena. Só 35 mil banhistas e a metade dos dias com bandeira vermelha por contaminação de bactérias. Com todo respeito. Eu não teria coragem de pular nesse esgoto. E poucas pessoas o têm. O fazem para defender o governo que eles colocaram. Para fingir que está tudo bem.
para falarem não, é invenção da mídia, é a direita, é a extrema, como eles gostam de dizer, é a extrema direita. É a Marine Le Pen que é a culpada. Não é o Macron, não é a incompetência do Macron. Não é a incompetência da esquerda, que não sabe gerir. Que, aliás, o prefeito de Paris, a prefeita de Paris, não me lembro, mas é de esquerda, ultrassocialista. Para usar os termos que a mídia gosta de usar, é de esquerda. E falharam miseravelmente em limpar um rio. Foram incapazes de limpar um rio, enquanto passaram 4 anos apontando o dedo para os brasileiros. Passaram 4 anos atacando Jair Bolsonaro. É uma vergonha o que eles fizeram, é uma vergonha o que eles fazem. Os ataques que eles promovem. Macron, cuida da França. Deixa o Brasil para os brasileiros. Vamos seguindo. Vamos terminar o nosso giro de notícias. Falando então de Carla Zambelli. Foi marcada uma nova audiência do processo de extradição de Carla Zambelli. Exatamente. Na próxima quarta-feira, dia 13 de agosto, Carla Zambelli será ouvida mais uma vez por uma comissão especial que analisa o seu pedido de extradição. Carla Zambelli foi presa recentemente na Itália, está numa cadeia feminina, após passar 2 meses como que eu posso dizer para vocês? Após passar 2 meses reclusa na Itália, tentando se defender de Alexandre de Moraes. Foi incluída na lista da Interpol de maneira indevida e foi presa de maneira indevida. E a ela foi dada a opção. Ela poderia voltar livremente para o Brasil ou passar pelo processo de extradição, o qual pode levar de 1 ano e meio a 2 anos para ser concluído. E dentro desse processo ela já foi ouvida uma vez, ainda continua presa. Ela será ouvida uma vez mais agora na próxima quarta-feira. No entanto, os fatos recentes entre a sua prisão e essa audiência de amanhã pode mudar totalmente os rumos desse processo. Afinal de contas, quando ela foi presa, Alexandre de Moraes ainda não estava sancionado na Lei Magnitsky. E tudo dava o parecer, ou fazia parecer que ela realmente era culpada. Mas como eu disse, ela já foi incluída de maneira indevida na lista da Interpol. A Interpol, você só pode colocar um indivíduo na lista se ele estiver foragido e tiver sido condenado. E ouçam bem essa conjunção, e ele já tiver esgotada todas as opções de recursos. Portanto, a pessoa, para estar na lista da Interpol, ela tem que estar foragida depois de estar condenada e com todos os recursos esgotados, o que não é o caso de Carla Zambelli. Afinal de contas, ela ainda tinha recursos a contestar. E a Lei Magnitsky, ela vem trazer aí uma dúvida sobre todos os processos conduzidos por Alexandre de Moraes. Não só o 8 de janeiro, não só contra Jair Bolsonaro, mas sim todos os processos que Alexandre de Moraes conduz, inclusive o dela. Afinal de contas, Eduardo Talhaferro disse recentemente, Alexandre de Moraes já tinha um culpado, só queria as provas para condená-lo. E, ao que parece, o caso de Carla Zambelli é mais um desses, onde o ministro já tinha um culpado, já queria condená-la, já buscava uma condenação para tentar enfraquecer Jair Bolsonaro, para tentar enfraquecer toda a direita. O que dá a impressão é isso. Mas as autoridades italianas, então, vão agora apreciar mais a fundo esse caso, vão ter que levar em consideração a aplicação da Lei Magnitsky. A defesa de Carla Zambelli certamente irá anexar tudo isso ao processo. Vai trazer todas as irregularidades cometidas por Alexandre de Moraes nesse e em outros processos. E vamos aguardar os próximos passos. Na quarta-feira, assim que tivermos notícia, publicamos um shorts aqui no canal
E na nossa live de quinta-feira, então, traremos todos os detalhes de como foi essa audiência. Mas vamos